Fala galera, está começando o primeiro podcast da Faculdade Católica de Belém. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Eu sou Leandro Ferreira, da Arquidiocese de Santarém, acadêmico do 5º semestre de Teologia aqui da Faculdade Católica de Belém. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da nossa Faculdade Católica, como já iniciou o nosso irmão Leandro. Eu sou José Ricardo, da Arquidiocese de Belém, do 5º semestre de Teologia. Estamos aqui hoje com o objetivo de poder iniciar o nosso podcast, para que a nossa Faculdade Católica de Belém, com todos os seus organismos, com todas as dioceses e prelazias que participam, possam estar integradas por meio deste canal, por meio desta iniciativa, né, da faculdade, dentro do centro acadêmico e outras realidades também que nós temos aqui na nossa faculdade. E hoje nós queremos começar o nosso podcast entrevistando nosso querido bispo auxiliar da nossa Arquidiocese de Belém, já eleito bispo da Diocese de Macapá, Dom Antônio de Assis. Muito bem-vindo, Dom Antônio, e obrigado pela sua participação conosco. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Leandro. Parabéns a vocês por essa programação, né? Eu creio que faz muito bem para a Faculdade Católica de Belém abrir-se para essas discussões, aprofundamento de temas que dizem respeito à nossa realidade existencial, sociocultural, eclesial e assim por diante. Porque a universidade deve contemplar o universo, se não deixa de ser universidade, não é verdade? Passa a ser escola primária, né? E não é uma escola primária, já superamos isso aí. Então, parabéns, eu creio que isso é significativo. Muito bem, então, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar a você para se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal da Faculdade Católica de Belém, e também o @ no Instagram, você possa estar seguindo lá no Instagram, a Faculdade Católica de Belém. E qual é então o nosso canal no YouTube, Leandro? No YouTube é isso, Faculdade Católica de Belém, e no Instagram também, né? Faculdade Católica de Belém. Muito então bem. Agora a gente já pode anunciar o tema de hoje. Neste nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui da Faculdade Católica de Belém, trazemos uma temática super importante para nós aqui que estamos inseridos nesse contexto amazônico, neste contexto da Igreja Católica aqui na Amazônia, mas também numa igreja que não está à parte da sociedade. Hoje falaremos sobre... O nosso tema, e primeiro tema do nosso podcast será COP30 e a Igreja. Então, quais são as relações, as implicações que este evento, que é mundial, como nós sabemos, como está inserido dentro da realidade de Belém, enquanto uma cidade, enquanto uma capital, mas também enquanto arquidiocese e toda a nossa região amazônica, bem como falou o nosso irmão Leandro. Então, nós sabemos que a COP30, que é a Conferência das Partes, é um evento anual organizado pela ONU, é o principal fórum internacional para uma organização climática, né, para fins climáticos. E hoje a gente queria entender um pouquinho melhor, de fato, né, o que seria esta COP de edição número 30, e para isso queríamos pedir o auxílio, então, do nosso querido bispo Dom Antônio, para que possa nos explicar um pouquinho, Dom Antônio, o que seria, né, essa COP30, qual, de fato, é o objetivo dela dentro das realidades mundiais. Muito bem, nós estamos diante de um tema muito significativo para a humanidade. Antes de tudo, para nós entendermos melhor a presença da igreja nesse tema, é necessário que nós tenhamos clareza da situação atual do meio ambiente no mundo, né? A partir dos anos 60, mais ou menos, vem-se paulatinamente agravando a desordem socioambiental no mundo. Isso é consequência de um erro de compreensão do que significa desenvolvimento. Desenvolvimento que destrói as matas, desenvolvimento que destrói a natureza, os animais e assim por diante. Desenvolvimento concebido como uma ideia antropocentrista, ou seja, o homem como aquele senhor que manda e desmanda, faz e desfaz, não levando em conta os outros seres que compõem, né, a beleza do universo. Então, nós chegamos a essa situação de desordem socioambiental no mundo todo. Desordem, portanto, que leva a essas grandes catástrofes que nós temos hoje: desertificação,
devastação das florestas, perdas de recursos. Uma delas é a água, por exemplo, a poluição da água, né, o aumento da temperatura global e assim por diante. Tudo isso é consequência de uma desordem do comportamento humano, né? E a partir de 92, o mundo tomou consciência de que é necessário discutir esse problema, né? Nós temos a Eco 92 no Rio de Janeiro, que tomou essa firme resolução. É necessário nós fazermos um mutirão de nações, de instituições, para refletir sobre a nossa responsabilidade para a promoção da harmonia do mundo, a harmonia da natureza, a harmonia socioambiental. Então, o que é a COP? A COP é um processo de estudo, de reflexão, crítica e de tomada de resoluções em vista da mudança climática, em vista de darmos uma resposta à restauração da harmonia do homem com toda a criação, ou seja, com todo o universo. Muito bem, Dom Antônio. Nós vemos, né, nós precisamos de fato crescer nessa harmonia dos países, sobretudo dos estados aqui da região amazônica, Amazônia Legal, Amazônia Internacional, todos juntos nessa mesma Amazônia. Aqui na nossa capital nós estamos vendo, né, não precisa ir muito longe, aqui na BR aqui na frente, a gente pode ver que a capital está se organizando para receber este grande evento, tanto nas suas obras, aí o BRT, nas reformas dos prédios e das instalações para receber melhor, das praças, para acolher melhor os visitantes, os líderes mundiais que estarão aqui na capital do Pará, em Belém. E dessa forma eu queria perguntar para o senhor, como que a Arquidiocese está se preparando? O governo está se preparando, as outras organizações, os institutos estão se preparando para este evento. E a Arquidiocese, como que ela se prepara para receber? Bem, eu creio que é necessário dizer que a preocupação da igreja não está atrelada ao evento COP, né? A COP é um evento que vai passar. Portanto, em 2026 já não temos mais COP aqui no Brasil e aqui em Belém. Mas permanecerá o compromisso com a promoção do meio ambiente, com a promoção da harmonia do meio ambiente, ou seja, dessa reintegração dos elementos do universo, o homem com os animais, com as florestas, a temperatura que fica equilibrada, né, a diminuição das enchentes, dos furacões e assim por diante, a diminuição da poluição, etc. Então, esse compromisso é permanente, a promoção, né, da harmonia do universo. No Concílio Ecumênico Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, né, alegrias e esperança, diz assim a igreja: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, do mundo de hoje, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, ou seja, dos homens batizados. E não há nada que toque o coração humano e o mundo que não fira, que não faça eco no coração, né, da igreja. Que é bonito, né? Então, tudo aquilo que atinge o mundo atinge a igreja, né? Tudo aquilo que atinge a humanidade atinge a igreja. Então, nós não podemos, como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, ficar indiferentes diante de qualquer mal que abale a humanidade, né? Pode ser a questão ambiental, pode ser uma guerra, pode ser um erro científico, pode ser qualquer mal. Tudo aquilo que abala a humanidade, que abala o mundo, abala a igreja. Então é por isso que esse compromisso é permanente da igreja, de modo que vai continuar também após a COP. Nós temos uma comissão, digamos assim, internacional presente aqui em Belém, porque tem gente do Vaticano, tem gente nível nacional, nós temos pessoas do nosso regional, temos bispo, Dom Paulo que está coordenando, eu também faço parte dessa comissão, e tem muitos leigos e outras instituições envolvidas, escolas, universidades, hospitais, movimentos populares, pastorais e assim por diante. Então nós temos sim um grande compromisso com a COP. É claro que a COP é uma série de
é como uma espécie de cebola, né? Há várias camadas, há vários níveis de discussões, né? Nós, como igreja, não estamos no centro de tudo, discutindo com os outros presidentes, né, chefes de nações, não. A nossa preocupação é pastoral. Mas o Vaticano está presente na cúpula dos países, né? Então lá também está a igreja. E aqui, em termos de arquidiocese, de Regional Norte 2, a nossa preocupação primeira é pastoral. Então é fazer com que o povo possa entender a necessidade de a igreja assumir cada vez mais essa preocupação com o meio ambiente. Tanto é verdade que o tema da campanha da fraternidade deste ano é ecologia integral. E Deus viu que tudo era bom. Então Deus criou tudo bem, tudo era bom, mas o mau comportamento humano, a prepotência, a arrogância está desarmonizando tudo. Então, através da evangelização, a igreja estimula o respeito para com o meio ambiente, porque com o meio ambiente desordenado também nós não vivemos. De modo que o meio ambiente é um valor ético universal, porque proporciona o bem-estar para todos. O senhor comentou, né, falou sobre a Gaudium et Spes. Logo nos primeiros parágrafos, não foi o que você citou? O primeiro parágrafo que você citou. E de fato, muitas vezes nós esquecemos justamente isso, que as dificuldades, as alegrias, todas as situações do ser humano implicam ele como ser igreja. A gente quer muitas vezes separar, né? Não, a oração, a liturgia faz parte da igreja, as outras coisas não fazem parte da igreja, não precisa se preocupar. A igreja só tem que se preocupar com a oração e com a liturgia, né? Como se o ser humano fosse somente uma dimensão, né? Uma dimensão. A igreja só vai tomar conta daquela dimensão do ser humano, enquanto que, como o senhor já colocou tudo isso, não. Nós temos uma realidade inteira, integral, que é o ser humano. E se a gente deixa de se ausenta disso, se a gente para de pensar dessa maneira, de fato as coisas ficam separadas e a gente vive essa desarmonia, como o senhor mesmo colocou no início, não foi? É muito interessante poder escutar isso. Aqueles que passam pela sala de aula com o Dom Antônio, agora meus alunos, sim, sabem que uma das palavras que gosto muito é pluridimensionalidade. Ou seja, nós devemos compreender o ser humano com uma totalidade de dimensões, né? Uma totalidade de dimensões. Hoje nós estamos num mundo marcado por uma grande tentação, é o reducionismo antropológico. O homem reduzido a uma só dimensão, reduzido a prazer, reduzido a trabalho, reduzido à economia, reduzido à religião, reduzido a espírito, não pode. Nós somos uma totalidade de dimensões. Dimensão intelectual, dimensão afetiva, dimensão social, dimensão política, dimensão econômica, dimensão religiosa, dimensão moral, dimensão lúdica e assim por diante, etc. Então, porque nós somos uma totalidade de dimensões unidas, né, inseparáveis e interdependentes, a igreja deve olhar para a totalidade do homem, né? E assim nós teremos condições de evangelizar a cultura, evangelizar a religião, catequizar a religião, libertar a religião, né, para que não fique no mundo fora da nossa realidade. Então, quando se fala de evangelização, se entende dar atenção à totalidade da pessoa humana. Sim, evangelização é integral, né, Dom Antônio? Integral, não é integral. só... Assim como nós falamos de educação integral, nós devemos falar cada vez mais de evangelização integral. Senão, nós corremos o risco de ter uma fé mal educada. E a fé mal educada não é capaz de gerar amor. A fé mal educada não gera participação. A fé mal educada não gera solidariedade. A fé mal educada não gera compromisso social. A fé mal educada olha somente para cima. A fé mal educada é intimista. A fé mal educada se torna intolerante, fundamentalista. E a igreja não aceita isso. Isso não pode acontecer. E um fruto justamente desta
reflexão, eu falo agora enquanto nossa Arquidiocese de Belém, né? Nós temos nosso plano de pastoral arquidiocesano, né, de 3 anos, e muitos dos objetivos que estavam ali eram na questão da parte da ecologia, né? Do cuidado, para que as paróquias tenham algumas pautas, algumas atividades concretas, né? Porque às vezes a gente pode ficar somente na sala de aula também, né, do Antônio, ou então dentro de um lugar, dentro de uma sala e falar sobre isso. Eu lembro no início do pontificado de Papa Francisco, ele dizia, não é para fazer somente teologia na mesa sentado, tomando café, né? Mas tem que ir para fora, tem que ir para a paróquia. E da mesma maneira também, às vezes, somente ficar ali, olha, a ecologia é isso, a ecologia é aquilo, temos que pensar na ecologia, mas não colocar em atos e gestos concretos, não vai mudar muita coisa também, somente intelectualmente. Então, ali, por exemplo, na nossa Arquidiocese de Belém, aí depois o Leandro pode falar também, sendo de Santarém, e o Dom Antônio que anda pelo nosso regional inteiro, né? Como é que tem sido essa preparação também, essa preocupação das dioceses do nosso regional, né? Mas aqui, nosso plano arquidiocesano de pastoral, nós temos pautas, nós temos objetivos concretos ali de um cuidado da casa comum, né? E está aí, né? Paróquias que tentam fazer cursos livres para ajudar o povo sobre autossustentação, plantação de hortas ali, né? Dependendo de cada localidade também. Então, importante sim esse gesto concreto, eu imagino, Dom Antônio. Sem dúvida, eu creio que essa questão ecológica ou socioambiental deve ser objeto de compromisso para todos os planos pastorais. Todos os planos pastorais. Isso já é um compromisso da igreja há muito tempo, mas cresceu cada vez mais essa consciência e essa necessidade. Também está presente com total clareza nas diretrizes, né, da ação evangelizadora da igreja no Brasil, na anterior e agora também a próxima. E o que fazer concretamente? Eu creio que temos muita coisa para fazer concretamente. Por exemplo, que em cada diocese se crie, se promova a pastoral ecológica, que a formação de um grupo de pessoas conscientes dessa importância para poder divulgar cada vez mais esse compromisso socioambiental. Compromisso socioambiental que significa compromisso com a sustentabilidade. Por exemplo, gastar menos, desperdiçar menos, cuidar mais daquilo que nós temos, zelar pelo ambiente, cuidar das coisas, promover a economia, evitar desperdícios, plantar mais árvores, fazer a instalação de placas fotovoltaicas, por exemplo, não consumir combustíveis fósseis. Por enquanto nós temos ainda a gasolina, o diesel, mas na medida do possível a gente vai se afastando dessas fontes energéticas. Então nós temos sim muitos compromissos a fazer, muitos compromissos. Esses dias eu falava com um grupo de senhoras que estava preocupada com a compra de flores para a procissão do padroeiro, do padroeiro. E eu cheguei exatamente no momento, Eu disse, gente, que pena que vocês querem flores, querem comprar flores, para o padroeiro. Como, Dom Antônio? Digo, em vez de comprar flores, 10, 15 mil reais, flores de plástico, vamos incentivar o povo a cultivar jardim, plantar, Vamos estimular o povo a ter o seu jardim, a plantar flores, que tal? Não seria interessante? Isso é uma lição também para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Eu tenho falado, Em vez de importar flores, de comprar flores longe, gastando dezenas de milhares, vamos estimular o nosso povo a fazer jardins. Vamos educar o nosso povo para plantar flores, não é verdade? Certamente seria uma mudança radical. Com certeza. Eu, certa vez, estive numa paróquia e abri uma porta lá, um depósito. Eu fiquei assustado de ver um monte de flores de plástico, nessas flores chinesas, jogada, contorcida, etc. Tá vendo? Poluição total. Então, isso entra nesse compromisso ecológico. Um padre jovem certamente vai ter uma ideia diferente, Não vou importar plástico da China, não vou importar plástico em forma de flor. Eu vou plantar flores, vou estimular na minha paróquia, essa campanha da produção de flores,
Nós temos plantinhas que depois de 13 meses já estão produzindo flores. Sim, sim. E flores bonitas, tudo é natural. Que tal nós mudarmos essa concepção? Isso já tem sido pensado em alguns seminários. Lá em Santarém, o senhor já esteve lá diversas vezes, já pode ter percebido que ele é bem verde. Sim, né? inclusive rodeado de melhoraram mata. muito lá o jardim da frente. O jardim tem ficado cada vez mais bonito. Eu creio que nós deveríamos aprender a cuidar mais, a zelar mais, a plantar mais e nos afastar cada vez mais dessa questão aí industrial, plástica, etc. O Leandro tocou em um ponto bem interessante também, né? Nós estamos aqui no podcast, um podcast da Faculdade Católica de Belém, todos nós seminaristas das diversas dioceses do nosso regional, e de fato, se não acontece nas nossas casas formativas esta conscientização da importância da ecologia, do tema, que a igreja e o mundo têm prestado muita atenção nesses últimos tempos sobre o cuidado da casa comum, né, do nosso bem comum. Se não começa ali dentro dos nossos próprios seminários, como é que a gente vai chegar depois, no término da nossa formação do seminário, e chegar nas paróquias e ter essa consciência? De fato, se a gente não tem isso nas nossas próprias casas, fica mais difícil, muito mais difícil. Olha, eu sou assim bem pé no chão das coisas. Por exemplo, vou pensar numa paróquia ou num seminário, ou qualquer casa nossa da igreja de modo geral. Como vivenciar, por exemplo, essa questão socioambiental? Através da limpeza. Limpeza de modo geral dos espaços, né, da igreja, dos espaços pastorais. Limpeza e zelo para com os banheiros. Eu devo dizer com pesar e com vergonha, nós temos paróquias que, olha, dá uma vergonha entrar no banheiro, porque eu entro, né? Certa vez o padre disse: pelo amor de Deus, Dom Antônio, não venha aqui, Dom Antônio. E eu fui lá no banheiro, né? Justamente para ver como estão as coisas, para ver. E é bom que o padre se envergonhe, porque o bispo entrou no banheiro do povo e viu algo que está terrível, como se fosse banheiro de rodoviária de beira de estrada, né? Que nós já sabemos como é que é. Então pronto, esse é um compromisso bem prático. Que cada fiel limpe a sua casa, limpe a frente da sua rua, da sua casa, né, espaço limpo, né, na igreja, nas salas, no banheiro, pronto, ambiente cheirosinho, arrumadinho. O que mais? Cuidar das lixeiras, colocar lixeiras, quem sabe lixeiras seletivas, né? Aquilo que é vidro, aquilo que é plástico, aquilo que é papel, material orgânico. Nós não temos em geral isso nas nossas paróquias, nós não temos isso em geral nas nossas instituições. Fica a pergunta para vocês: nós temos aqui na faculdade? Na faculdade? Então é generalizado o problema. Então é possível fazer alguma coisa concreta, prática, sem ficar com muitas filosofias. Que mais? Cuidar da ordem, cada coisa no seu lugar. Vassoura no lugar das vassouras, lata no lugar das latas, bola no lugar das bolas, entende? Cada coisa no seu lugar. Ontem eu encontrei numa sala de aula, por exemplo, um apagador com problema. Saiu, né, desgrudou a base dele. Exato, a base saiu do cabinho, né? Mas estava bom. E eu disse: cadê o apagador? Não, se acabou, tem que pegar o outro lá na dispensa. Não, é só colar esse daqui. Então, o aproveitamento das coisas, dar uma resposta, consertar, dar manutenção e assim por diante. Então percebam que nós podemos fazer muitas coisas práticas e concretas em termos socioambientais onde nós estamos trabalhando. Nós temos uma mania em geral. Nós, igreja, falo de párocos, padres, religiosos, congregações, etc. Nós temos a mania de depósitos. Nós encontramos às vezes em certas paróquias ou casas religiosas dezenas de depósitos. Estou exagerando, né? Os quartos dos seminaristas também. Os quartos dos seminaristas. Quartos dos seminaristas, tudo sujo, tudo jogado. Então a gente vai aprendendo a descartar as coisas, descartar de qualquer jeito e não recuperar, não consertar, colocar no próprio lugar, né? Então vai acumulando lixo, vai acumulando coisas que poderiam ser aproveitadas, né? Consertadas e assim por diante. Então eu creio que essa questão é um desafio muito grande para formar uma nova cultura, e precisamos de pastores com essa nova sensibilidade, essa nova cultura, sem dúvida.
Sem dúvida, Dom Antônio, sem dúvida, com certeza. Na pergunta que fez para nós aqui, enquanto faculdade, também se nós temos lixeiras seletivas. Eu penso que não temos uma lixeira seletiva, graças a Deus, mas a conscientização, de fato, para que fique para nós, enquanto ainda seminaristas, mas claro, com toda a igreja, né? Com toda a igreja. Esse podcast não é somente para nós aqui da Faculdade Católica, para nós seminaristas e acadêmicos da Faculdade Católica, mas para todo o povo de Deus, todos aqueles que puderem ir aonde chegar esse podcast. Então, os meios práticos, né, que o Dom Antônio tem falado para nós aqui, pontuais, por exemplo, o nosso quarto, lixeiras, limpeza, porque às vezes, pelo menos na minha concepção, faz parecer que não tem a ver com ecologia, limpar bem o banheiro, mas tá aí, são pontos sensíveis, práticos e ecológicos, que fazem parte da nossa realidade, e tem que fazer parte da nossa realidade. E aí chegar em casa também, muitas das vezes, e olhar coisas que estão... agora me fez pensar um pouquinho também, até na minha própria casa de formação, né? O que tem que não precisa ser descartado, jogado fora, comprar um novo, mas consertado, sem precisar desse descarte normal, assim. Uma torneira que quebrou. É necessário criar essa consciência de corresponsabilidade para com as coisas, né? Corresponsabilidade para com o ambiente. É necessário crescer na percepção das coisas. Aquele lixeiro está fora de lugar, olha, aquela coisa está feia, olha, a parede está suja, olha lá, está havendo a infiltração. Eu creio que quanto mais nós tivermos uma comunidade de fiéis sensíveis a essa questão ambiental, tudo vai ficar mais bonito, tudo vai ficar mais bonito, tudo vai custar menos, não é verdade? Tudo vai ficar mais agradável. Eu creio que isso é importante. Nós temos, por exemplo, ainda a comunidade, capelas sem janelas, e capelas antigas. Então poderia haver um novo projeto, poderia haver uma visão empreendedora e comprar uma das casas laterais ou trocar com alguém. Há mil formas hoje de você ter um ambiente agradável, né? Mas quando eu vejo uma capela sem janelas, é uma coisa terrível, entende? Então, se houver preocupação da parte dos pastores, da parte dos padres, certamente eles vão estimular os fiéis para ter ambientes agradáveis. Com certeza, Dom Antônio, com certeza. E, Dom Antônio, a gente acompanhou aí recentemente a sua nomeação para a Diocese de Macapá. Como é que é? O senhor já fez alguma visita prévia a Macapá? Sei que o senhor já fez missão lá, mas agora, como bispo, o senhor já foi lá para reconhecer a diocese, o local, fazer uma pesquisa para ver como que o senhor vai chegar ali, né? Sua posse já está marcada. E também eu queria que o senhor dissesse um pouquinho aqui, com certeza vai ter algum seminarista lá de Macapá assistindo isso aqui, então eu queria que o senhor dissesse um pouquinho quais são os seus objetivos, né? Além de dar continuidade àquilo ali que a igreja local já tem desenvolvido, aquilo que de bom tem funcionado lá, mas quais são as suas perspectivas para a Diocese de Macapá, também nesse sentido ecológico, integral da igreja? Muito bem. Sim, eu fui designado pelo Papa aí para a Diocese de Macapá, estou indo com muita serenidade, com muita tranquilidade. Então digo aos sacerdotes, religiosos, seminaristas, fiquem serenos, fiquem tranquilos. Estou indo com a consciência de ser servo, de ser servidor, servo de Jesus Cristo e servidor da igreja. E enquanto servidor, vou me esforçar para ser bom pastor, para ser bom líder, mas o líder não lidera sozinho, o líder trabalha não é verdade? O líder na igreja tem uma cabeça e uma mentalidade sinodal, envolvente, participativa. O líder é aquele que está no meio, que está né, ora na frente, ora atrás, ora no meio, ora ao lado, está caminhando com o povo. E o objetivo é um só: evangelizar. Evangelizar, primeiro objetivo. O segundo objetivo é evangelizar. O terceiro objetivo é evangelizar e evangelizar. E evangelizar. Né? Então evangelizar. Significa que a missão da igreja é evangelizar. E todos nós estamos nessa missão. E evangelizar significa fazer com que a igreja possa ser sal e luz em todas as dimensões da sociedade, né? Então nós temos um grande desafio, que é uma diocese grande, todo o estado, um estado muito bonito, um estado jovem, um estado rico de bens naturais, um estado que nos últimos anos passou por grandes passos significativos,
Macapá, eu estive 2 vezes lá, uma cidade bonita, Macapá, bem estruturada, cresceu muito nesses últimos anos, teve muitos investimentos e vai continuar cada vez mais. Não podemos apressar demais o processo de mudanças também, não é verdade? Eu serei o 6º bispo nomeado para Macapá e o 5º bispo diocesano, enquanto diocese. E vou com consciência de continuar esse processo. O meu antecessor, Dom Pedro Conte, passou 20 anos lá. Veja que história linda, na verdade, 20 bastante anos. Tempo. Então a gente reconhece todo o seu esforço, a sua luta, a sua dedicação, o seu sangue derramado, suor derramado, né, dores de cabeças e assim por diante. Ele deu a vida. Dom Pedro chegou jovenzinho lá, eu o conheci quando estava indo para lá, porque eu estava aqui na Escola Salesiana de Trabalho, e eu fazia parte do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele não se lembra isso? Eu bem jovenzinho, há 25 anos atrás, eu estive em Conceição do Araguaia para uma conferência estadual dos direitos da criança e do adolescente, e lá encontrei Dom Pedro Conte, cheio de gás, jovem, entusiasmado e assim por diante, né? Então ele passou grande parte da vida dele dedicada a essa igreja de Macapá. Então nós iremos para dar continuidade, iremos para servir, e o Espírito de Deus vai mostrar para nós aquilo que deve continuar, aquilo que deve ser colocado de novo e assim por diante, com muita tranquilidade, firmeza e senso de obediência, né? Deveremos obedecer à igreja e obedecer aos sinais dos tempos, acolhê-los, interpretá-los e assim por diante. Quem está nessa tarefa são todos aqueles que são igreja, todos os sujeitos eclesiais deverão se envolver nisso aí. Portanto, os religiosos, diáconos, sacerdotes, líderes de comunidades, movimentos, novas comunidades e assim por diante. De modo que irei com esse espírito de servidor, de servo, com muita tranquilidade. E parece que o povo está animado nessa expectativa. Tá bom? Então, eis aqui o seu servo, o servo de vocês. Muito bem, louvado seja Deus. Com certeza a Diocese de Macapá receberá um grande bispo, um grande pastor, né? Temos certeza pela sua experiência aqui conosco na Arquidiocese de Belém, no regional por aqui também, com certeza. E dentro desse tema, inclusive, né, do nosso desenvolvimento humano, desenvolvimento integral e ecológico, assim, vou falar de maneira um pouco particular aqui na nossa diocese, vendo, né, a sua capacidade de diálogo com outras lideranças, com empresas, com organismos, né, que não, isso aqui não tem a ver com a igreja, mas não, tem sim, vamos lá, vamos conversar, né? Te vê do Antônio até mesmo conosco dentro da sala de aula. Sim, conosco na sala de aula, né? Vamos conversar com ele, porque ele pode ajudar ali, ele pode ser um colaborador, né? Então, a Diocese de Macapá ganha um grande pastor em todas as dimensões, com certeza. A gente já espera esse desenvolvimento também, né? Dentro da própria cidade ali de Macapá, esperamos que seja muito bom, com certeza, a sua chegada ali. E isso aí, o seu exemplo aqui, nossa Arquidiocese de Belém, já garante, de certa maneira, né? Então, receberão um bom pastor, graças a Deus. A encíclica Fratelli Tutti nos coloca com muita clareza: a igreja não pode se fechar na sua redoma, no seu mundinho, no seu quintal, e ela deve dialogar com todas as forças vivas que estão aí na sociedade, todas as instituições, e atingir todas as dimensões. Portanto, a igreja tem que se abrir à dimensão política, tem que se abrir à dimensão econômica, dimensão cultural, dimensão científica e a dimensão do mundo do lazer. Tem até uma comissão internacional agora para fazer essa relação entre esporte e evangelização, criada pelo Papa, né? Tá seguindo Dom Bosco, né? O exemplo de Dom Bosco. Não é novidade, né? Não é novidade. Com certeza. Então, vejam só que a igreja ela não pode se fechar no quintal religioso, né? No quintal da própria liturgia. Então, eu tenho essa visão um pouco aberta para essas múltiplas realidades da igreja. E nós vamos tentar estimular. Aqui em Belém tentamos muito estimular empresários a se envolver. O Centro Juvenil é um caso concreto desse. Sim. Né? Eu conversava com o Dom Alberto esses dias. Em 8 meses, 634 mil reais foram investidos. Não saiu de Dom Antônio, eu não tenho nada. Não tenho nada. Saíram de bolsos de amigos, empresários, parceiros, coisa linda.
Mas eu creio que o estado do Amapá é mais generoso do que o Pará. Amém. E por aquilo que estou sentindo, é que vejo que o coração do amapaense é mais generoso do que o Amapá. Porque nós poderíamos ter concluído tudo isso em pouco tempo, né? Imagine a grandeza, o potencial das riquezas que tem aqui o estado do Pará. Mas o empresariado, de modo geral, precisa abrir-se para essa responsabilidade social. Digo isso porque sou paraense, sou daqui, rodei todas as regiões, né? E depois trabalhei também com grandes empresas, porque fui diretor da Escola Salesiana do Trabalho, uma instituição que tem quase 70 anos, e muito precisa de empresários, porque capacitamos profissionais para o mercado de trabalho. E às vezes tem empresários com a cabecinha, um bolso grande, uma cabecinha, né? Uma cabecinha, um coraçãozinho e um bolso enorme, né? Então quem pensa dessa forma está promovendo o falimento da própria empresa. Então, por aquilo que eu estou sentindo, telefonemas, contatos, já visitas, eu creio que vamos nos dar bem, e assim estaremos promovendo o bem comum. Quando as empresas, o governo municipal, estadual, federal apoiam o trabalho da igreja, está recebendo um grande benefício, porque os servidores da igreja são os padres. Não buscamos através de benefícios pessoais, trabalhamos gratuitamente, né? Então que bom ter um governo sábio que tem um convênio com a Igreja Católica, né? Porque sabe que a coisa é séria, a coisa vai sair. Então somos todos corresponsáveis pela promoção do bem comum, da paz social. Muito bem, Dom Antônio. Então, já encaminhando para os últimos minutos, nós gostaríamos também de trazer esse outro exemplo aqui da igreja, nesse sentido de correlação com a sociedade, né? Essa harmonia da igreja com o mundo. E o Círio de Nazaré, este ano, trará como tema, né, Maria, mãe e rainha de toda a criação. Então, gostaríamos que o senhor explanasse um pouquinho sobre este tema para nós. O tema está sempre em sintonia, o tema do Círio está sempre em sintonia com aquilo que a igreja está vivendo, com aquilo que a sociedade está vendo. Podem ver nesses últimos anos, todos os temas de cada Círio têm algo a ver com a igreja concretamente, aquilo que a sociedade está vivendo, aquilo que são preocupações da igreja. E não poderia ser diferente. Quando começamos a discernir ano passado sobre o tema do Círio, então uma das fontes era essa, uma coisa relacionada ao meio ambiente, campanha da fraternidade, COP30 e assim por diante. Sem dúvida, Maria é a rainha da criação. Ela é a rainha da criação porque ela é a mãe do rei que promoveu a harmonia do universo, do rei que promoveu restaurou a beleza da criação, o rei que promoveu e salvou a dignidade humana, o rei que reconheceu e promoveu, né, a beleza da relação entre homem e natureza, né? Então veja como Jesus é sensível em relação à natureza, não é verdade? Jesus preocupado com o não desperdício de alimentos no deserto, Jesus observando como Deus trabalha a beleza das flores, dos animais e assim por diante, Jesus que não quer que ninguém passe fome, Jesus que não quer que ninguém passe necessidades, e também Maria em Caná da Galileia. Então a atitude de Maria em Caná da Galileia, preocupada com a falta de vinho, é hoje para nós nessa dimensão ecológica, Maria preocupada com a falta de água potável, com a falta de ar puro, com o excesso de desordens que estão por aí. Então eu creio que tem tudo a ver a pessoa de Maria na sua serenidade, na sua harmonia, na sua atitude educativa em relação à igreja. Então pedimos a ela que interceda por nós para que o mundo possa voltar à sua harmonia. Maria é uma mulher sensível à criação, não é, Dom Antônio? É isso. Muito bem, então, vamos para as nossas considerações finais. Se o senhor tiver mais alguma palavra para nos dar, nós já vamos encerrar o nosso podcast daqui a pouco. O nosso primeiro episódio do podcast aqui da Faculdade Católica de Belém. Haverão outros, com outros convidados, e você já é convidado a se inscrever no nosso canal. Novamente eu reafirmo aqui, se inscreva no nosso canal, Faculdade Católica de Belém, e siga o nosso @ no Instagram também, Faculdade Católica de Belém. Dom Antônio? Muito bem, a minha consideração final é esta.
Nós temos que compreender que a fé, ela abraça a totalidade da nossa existência, em todos os seus níveis de relacionamento, né? A fé abraça meu relacionamento comigo mesmo, eu comigo mesmo. A fé me exige um bom relacionamento meu com o outro, meu com a família, meu com a sociedade, relação minha com a natureza, relação mínima com o universo, a minha relação para com Deus. Então, aí nesses 5 níveis de relacionamento está o meio ambiente, está a natureza, tá bom? Então, amar a Deus e amar o próximo significa amar também a natureza, cuidar dela, porque ela é um patrimônio ético, ela é bem comum que possibilita o nosso bem viver. Se não tivermos água potável, ar puro, terra produtiva, nós não teremos como viver. Portanto, é necessário cuidar do meio ambiente. Muito bem, muito obrigado, Dom Antônio, por estar conosco, abrindo essa série de podcasts aqui da nossa Faculdade Católica de Belém. Obrigado também à nossa equipe técnica aí, o Bruno, o Milton e o Igor, aí, o diretório acadêmico que está presente conosco, promovendo esse podcast aqui juntamente da Faculdade Católica de Belém. Obrigado ao Ricardo, que estava aqui comigo neste dia, nosso primeiro episódio do podcast. Sim, com certeza. Não podíamos escolher presença mais importante, né? Ilustre do que o nosso querido bispo, infelizmente daqui a pouco não muito mais auxiliar de Belém, mas já eleito, já bispo eleito de Macapá, já está lá com certeza ali. Então nós abrimos de fato o nosso podcast muito bem. Nós agradecemos a todos vocês por nos escutarem e vamos lá, né? Continuemos com essa temática, como o Dom Antônio falou. A COP passa, mas a preocupação e a sensibilidade continuam. E dessa maneira, com muitos outros temas, também nós queremos continuar nossos podcasts para conscientizar a cada um de nós, acadêmicos da Faculdade Católica de Belém, como também a todas as outras realidades acadêmicas de nossa cidade, do nosso estado do Pará, né, aqueles que puderem ter contato com este episódio deste podcast também. Então, mais uma vez, obrigado Leandro, obrigado Dom Antônio pela sua presença, né, a todos os nossos irmãos que foram muito importantes aqui para que fosse possível esse episódio do podcast. Parabéns, muito obrigado. Ótimo. Podia falar.